Jesus é o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um barquinho e que Jesus não embarcaram nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dando graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão, e vós fortaleceste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsistém para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vós dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: as obras de Deus está quem crê naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram a ele: que sinal fazemos para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhe comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai, quem vos dará de comer. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: pois Jesus, eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier ao Filho do Homem e nele crê, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que, da parte do meu Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar nós a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, e também que de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Contudo murmurais, quem come este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que ele murmurava, refletiu, dizendo: a sua palavra interpretou, ou isto vós escandaliza? O Espírito é o que verifica a carne, para nada aproveita a palavra que eu vos tenho dito. São Espírito e são vida. Contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram o que não cria e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disto e que vós tenho dito, ninguém poderá vir a mim senão pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e concedido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número dos 12, contudo um de vós é o diabo. Referiu-se ele a Judas, filho de Simeão Iscariote. Tens porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Palavra de Jesus. Em nome de Jesus, todos sejam alcançados pelo Evangelho e seja agraciado. Graças a Deus.